Tratado da conformidade com a vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Epíteto e ato dos bem-aventurados mártires de Jesus Cristo. Quando sofreram o tormento, queimados com fachos por ordem do tirano e dilacerados com ganchos de ferro, disseram somente: Senhor, seja feita em nós a vossa vontade. E quando chegaram ao lugar da execução, exclamaram em alta vozes: Bendito sejais, ó Deus eterno, porque a vossa vontade se cumpriu amplamente em nós. Cesário relata que certo religioso, que ainda que exteriormente não fosse diferente dos demais, tinha contudo chegado a um tal grau de santidade que pelo mero toque dos seus hábitos curava aqueles que estavam doentes. O superior, admirado disto, perguntou-lhe como fazia ele estes milagres, não vivendo mais exemplarmente do que os demais. Ao que o religioso respondeu, que também se admirava e não sabia a razão disso. Mas quais são as vossas devoções? Perguntou-lhe o superior. O bom religioso replicou que poucas eram, ou para melhor dizer, nenhuma, mas que sempre tinha cuidado de entregar a sua vontade à vontade de Deus, e que Nosso Senhor lhe havia concedido a graça de abandonar inteiramente a sua vontade à vontade divina. A prosperidade não me eleva, nem a adversidade me abate, porque em tudo recebo como vindo da parte de Deus, e para este fim dirijo todas as minhas preces, para que a sua vontade se cumpra perfeitamente em mim. O superior lhe replicou: Não vos ressentistes vós ontem contra o inimigo que tanto nos prejudicou, roubando os nossos mantimentos e lançando fogo na nossa propriedade, destruindo o nosso gado e a nossa seara? Não, foi a sua resposta. Pelo contrário, dei graças a Deus, como costumo fazer em iguais desgraças, conhecendo que Deus faz ou permite tudo para a sua maior glória e o nosso maior bem. E por esta razão sempre estou contente, suceda o que suceder. Ouvindo isto, o abade, e vendo nele tanta uniformidade com a vontade divina, não se admirou mais de que fossem milagres, não se admirou mais de que fosse milagres. Aquele que assim fizer, não só vem a ser um grande santo, mas goza de uma paz perpétua. Afonso, o grande rei de Aragão, príncipe dos mais sábios, perguntando-se quem pensava ele que era o homem mais feliz, respondeu: aquele que em tudo se conforma com a vontade divina e que recebe os bens e os males como se viessem das mãos de Deus. Aqueles que amam a Deus, todas as coisas concorrem para o bem. Romanos 8:28. Aqueles que amam a Deus vivem sempre satisfeitos,
porque tudo ou todo o seu prazer é cumprir a divina vontade, mesmo nas coisas que lhe são desagradáveis, tanto que as inquietações se mudam em deleites pelo pensamento de que, aceitas voluntariamente, agradam ao seu amado Senhor. Tudo quanto acontecer ao homem justo não o entristecerá. Provérbio 12, 21. E com efeito, que maior felicidade pode o homem experimentar do que o cumprimento dos seus desejos? Então, quando se deseja o que Deus quer, tem cada um tudo quanto deseja, pois que, excepto o pecado, tudo quanto suceder no mundo é pela vontade de Deus. Conta-se nas vidas dos padres que certo lavrador colhia sempre maior quantidade de frutos em relação aos seus vizinhos. Perguntando-lhe o motivo, respondeu que não se admirassem porque as estações andam sempre ao seu arbítrio. Como assim? Disseram os outros. Porque, respondeu ele, nunca desejo outro tempo senão aquele que Deus manda. E como eu quero o que Deus quer, Ele também me faz à vontade, dando-me uma boa colheita. As almas resignadas, diz Silviano, quando se sentem humilhadas, confessam a sua humilhação. Quando são pobres, sofrem voluntariamente a sua pobreza. Em uma palavra, resignam-se a tudo quanto lhes acontece e por isso são sempre felizes durante a vida. Se chegar o calor, o frio ou a chuva, aquele que se conforma à vontade do Senhor diz: eu desejo que haja calor, frio ou chuva, porque essa é a vontade de Deus. Se a pobreza, a perseguição ou a doença o afligem, ou mesmo a morte, ele dirá: eu desejo ser pobre, perseguido ou doente, porque esta é a vontade de Deus. É esta a gloriosa liberdade dos que é esta a verdadeira liberdade que os filhos de Deus gozam, a qual vale mais do que todos os reinos e principados deste mundo. Esta é a sólida paz que os santos desfrutam, que excede a toda compreensão. Efésios 3,19. E todos os prazeres sensuais, festas, banquetes, honras e gratificações mundanas são vaidade e caducidade, e enquanto fascinam e entretêm por alguns momentos, afligem o espírito, onde só pode haver a verdadeira felicidade. Aqui, exclamava Salomão, depois de ter esgotado o gozo das delícias do mundo. Mas isto é também vaidade e vexação de espírito. Eclesiástico 4,16. O louco, diz o Espírito Santo, muda como a lua, mas o homem justo continua em seu juízo, assim como o sol. Eclesiástico 27:12. O insensato, isto é, o pecador, muda como a lua. Hoje está no crescente, amanhã no minguante. Hoje está alegre, amanhã triste. Hoje meigo, amanhã furioso, como um tigre. E por quê?
porque a sua felicidade depende da prosperidade e da adversidade que ele pode encontrar, e então muda conforme as circunstâncias. Mas o homem justo é como o sol, sempre igual na sua serenidade. Sejam os sucessos quais forem, porque a sua felicidade está na conformidade com a vontade divina. E por esta conformidade goza uma inalterável paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas 2,14. Disse o anjo aos pastores: E quem são estes homens de boa vontade? São aqueles que estão sempre unidos à divina vontade, a qual é sempre soberanamente boa e perfeita. Tal é boa, aceita e perfeita a vontade de Deus. Romanos 12, 2. Porque Deus não pode desejar coisa alguma que não seja a melhor e a mais perfeita.